iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com o Frater Oswaldo Milman Júnior, responsável pelo setor de ensino e instrução da grande loja, sobre o poder intuitivo da mente. Confira! Oswaldo, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia e para tratar de um tema tão importante para nós Rosa Cruzes, que é a intuição. Então, seja bem-vindo. Obrigado. E é mais uma oportunidade, né, da gente se reportar diretamente aos nossos amigos Rosa Cruzes, né? Muita gente que também sintoniza no canal Presença e Harmonia, independentemente de ser afiliado ou não. Embora eu acredito que hoje o assunto vai convergir bastante dentro de um contexto, de uma contextualização de ensinamentos Rosa Cruzes, né? Sim. É sobre isso que falaremos então. E Oswaldo, como é possível nós desenvolvermos a intuição? Então, a intuição, ela é um potencial dentro do ser humano, já traz, digamos assim, conforme a ordem fala, a intuição é a voz silente do nosso eu interior, da nossa comunhão com a alma. Então, a alma do ser humano se expressa. É o processo intuitivo da mente. Quando você olha assim dentro daquela visão da psicologia, eles não falam intuição, eles falam insight, né? Insight, luz interior. Mas dentro da visão Rosa Cruz, a intuição é muito mais que algo puramente cerebral. Ela transcende os canais objetivos da mente e nesses momentos a mente subconsciente, em rapport com a potencialidade cósmica, com das leis universais, ela tem uma abrangência muito superior e se externa pelo lado direito do cérebro. O esquerdo é racional e o direito é intuitivo. Então, nós normalmente somos muito práticos e racionais e objetivos e tendemos a descurar desse poder potencial que a nossa mente tem. Então, essa potencialidade interior, inata, segundo a ordem, seria a expressão anímica do ser, nos fazendo ver aquilo que está além do véu das aparências. Então, intuição vem do intuire, do latim, que quer dizer ver por dentro, muito mais do que uma visão meramente objetiva e sensorial. Ela é extrasensorial, em um certo aspecto, e se desenvolve através da mente interior, do nosso subconsciente. E tem algumas práticas que nós podemos fazer para desenvolver a intuição? Sim, todos os dias você deve procurar fazer ela prevalecer. Períodos de meditação são muito favoráveis nesse aspecto, né? Porque você se volta para dentro, você interioriza a tua mente e você pode, então, nesses momentos, captar grandes vislumbres intuitivos. Quando você tem uma dúvida, por exemplo, você está caminhando e encontra algo que tem 3 ou 4 direções, você vai ter que optar por uma direção. E na vida sempre é assim, você tem que escolher e optar por algo. Então convém, nesse momento, usar, além da razão, a intuição, porque ambas são complementares. O Criador nos deu essa possibilidade, essa capacidade de discernirmos interiormente ou cerebralmente ou pela consciência objetiva. Então, se você dá uma oportunidade, é como de quem diz assim, meu Deus, o que eu faço agora? A resposta, aguarde. Então, a resposta poderá vir num momento assim de necessidade que você tenha. Você pode treinar a intuição, por exemplo, quando toca o telefone, deduzindo quem poderá ser. É um treinamento. Quem tocou a campainha, chegou na sua casa, né? Você pode intuir nesses aspectos. Que horas são? Então, todos os dias você pode fazer treinamentos assim, dentro de uma rotina comum do dia a dia, né? Agora, você pode, muitas vezes, ter dificuldades, como dizia Einstein, eu penso 99 vezes e vou dormir com um problema, mas dei ao meu subconsciente aquela ordem, aquela solicitação, aquele desejo de ter uma resposta. E no dia seguinte, eu levanto com a resposta. Então, a nossa mente intuitiva, ela consegue perceber e sentir o que está além das nossas percepções normais do cérebro?
Ah, com certeza. O cérebro é o órgão para nós que faz a conversão, é o nosso hardware, mas o software é um processo muito maior. Então, isso advém do poder do subconsciente, da mente subconsciente, que até muitos autores, que nem São Rosa Cruz, atribuíram a essa mente subconsciente um valor extraordinário. E para nós, Rosa Cruzes, ela é o canal intuitivo digamos assim, da operacionalidade ou da objetivação do poder intuitivo. A intuição, o cérebro é um conversor. Né? Então, René Descartes via na glândula pineal a glândula por excelência como sendo assim, o canal onde funciona melhor a intuição. Então, o despertar da glândula pineal através de sons vocálicos, de estimulação, de concentração, meditação, é realmente muito eficaz para que a intuição possa, então, ocorrer com mais facilidade. As pessoas intuitivas normalmente têm essa glândula, esse centro psíquico, que é a pineal ou epífise, né? É mais desenvolvido. Então há esse trabalho que também deve ser feito. A própria alimentação, para você gerar serotonina, né, melatonina, que são secreções importantes na estimulação da glândula, pelos alimentos você também tem os alimentos que têm tróficos, que nós sabemos, eles possuem a capacidade, como por exemplo frutas, a banana, o peixe, alimentos que também suprem a necessidade física desta glândula para ela melhor atuar. Embora nós, como Rosa Cruzes, estamos sempre procurando despertá-la através dos sons vocálicos, né? Om e Aum. É o que eu posso dizer nesse momento. Sim. Para você ir sentindo que não é só o cérebro, é o nosso canal de expressão. Ele é o conversor dessas vibrações mais elevadas a nível intuitivo. E, evidentemente, assim como uma rádio que tem a sua estação e transmite para os seus canais, né, as irradiações, ela serve também como uma estação onde, captando vibrações superiores de ordem cósmica, transmite ao cérebro que as traduz. O cérebro é o tradutor, no caso aí. Sim. Então, nesse sentido, né, a gente tem a nossa mente racional, como você falou, e temos a nossa parte intuitiva e sensitiva. A gente pode dizer que elas se complementam, né, até nesse processo da gente compreender a intuição. Há uma complementariedade também entre esses dois hemisférios cerebrais? Certamente, os hemisférios cerebrais estão conectados. Eu não lembro bem, através do córtex cerebral, existe uma linha divisória onde ambas se fundem. Né? Então, razão e intuição são complementares. Nós não precisamos abdicar de uma em favor só da outra. Não, nós precisamos de ambas, porque nós temos um cérebro que já faz essa conversão para um plano da racionalidade. Então, o que a gente tem que ter é a convicção interna de que aquele sentimento, aquela ideia surgida intuitivamente, se nós confiarmos e sentirmos, a razão vai fazer a covalidação. Então elas operam juntos, não há nada separado no universo, está tudo integrado. Apenas que se você usar somente o poder sensorial e racional, você não consegue extrapolar e adentrar um plano cósmico mais elevado, de uma consciência cósmica. Você fica trabalhando mais a nível autoconsciente e usando muito o cérebro e objetivamente a razão. E nem sempre a razão ela mostra o melhor caminho. Há algo que às vezes extrapola. Por quê? Porque a razão tem seus limites. O cérebro ele tem um campo de percepção limitado. Ao passo que aquilo que nós falamos, intuir, ver por dentro. A intuição, você tem uma percepção extrasensorial, muito maior, superior, a nível do subconsciente, que sabe muitas vezes muito mais do que nós pensamos que sabemos, objetivamente ou racionalmente.
Então, nesse processo, a gente pode dizer que uma mente intuitiva desenvolvida, ela pode ajudar na nossa compreensão em relação ao universo, ou até expandir essa nossa compreensão em relação ao universo? Sim, por exemplo, a gente sempre considera, né, que intuição, inspiração e iluminação, elas se dão pelo menos no mesmo canal subconsciente, né? E sendo que a intuição é aquele lampejo súbito, é uma coisa muito rápida, que advém num momento em que você às vezes tem que tomar uma decisão também. Se você treina a tua intuição, naquele momento, meu Deus, o que fazer? Vem a resposta. Às vezes ela pode ser imediata, às vezes ela pode ser demorada, né? Mas vem, e com isso você interage cosmicamente e com os seres. E a intuição pode ajudar muitas vezes o próximo. O que fazer para ajudar aquele indivíduo? Pode vir uma intuição. E você dizer, seria isso. Então, alguma determinação, alguma voz interna te informando e você pode repassar isso ou agir em função do próximo. Assim como a inspiração é algo já mais prolongado, mais demorado. Kafka, por exemplo, escreveu um livro numa noite de inspiração. Parece que foi Metamorfose. Um dia, uma noite, 24 horas, ele escreveu uma obra. Então, muitas obras surgiram assim, por inspiração, mas às vezes o indivíduo teve uma intuição, um lampejo súbito, onde ele achou um caminho para desenvolver então algo maior. E depois foi inspirado, né? Porque a inspiração, você não pode forçá-la, ela tem que ser algo que venha naturalmente, brote dessa capacidade de harmonização que o autor tenha com forças e até o processo vocacional e motivacional dele, né? Que vai levá-lo. Mas, normalmente, os inspirados, eles contam com esse processo de abstração do aspecto objetivo para um aspecto superior e transcendente de uma visão cósmica. E os grandes iluminados fizeram grandes obras, né? Como a Capela Sistina, que eu não recordo agora o autor nesse momento, mas ele foi uma pessoa que inspiradamente ele pintou a capela. E outras obras geniais, seja no campo da literatura, da arte em geral, muitas vezes advêm e são pessoas inspiradas. Naquele momento em que ela se recolhe, ela entra, né, num nível em rapport com a consciência cósmica, essa ligação maior, essa empatia que ela gera cosmicamente e então tem esses lampejos, seja intuitivo, seja por inspiração, que é mais demorado, mais prolongado, pode ser por um dia, uma semana, às vezes meses, a pessoa tem aquele fluxo criativo bastante aflorado e de repente aquilo também pode cessar. Então há períodos, o autor normalmente, quando ele escreve sob inspiração e isso tem fases, até ciclos em que ele são mais favoráveis ou não. E a iluminação já é outro processo, né? A iluminação, no livro Consciência Cósmica, de Richard Buch, ele coloca lá os grandes iluminados da humanidade, como Jesus, Buda, Maomé, os grandes avatares, né? Pessoas que tinham já adentraram um processo de criação e de entendimento à luz das leis cósmicas, que os faziam se tornar esses iluminados, dando lições para toda a humanidade, através de seus exemplos, de suas condutas, de seus trabalhos, de suas obras. Então, esses são alguns que já alcançaram assim, um nível de consciência cósmica e muitos deles, inclusive, já não precisando mais reencarnar. E para a Mork, Oswaldo, né, como estudante Rosa Cruz, qual que é a importância realmente da intuição nesse nosso processo pela busca de autoconhecimento, pela busca mística? Não, a importância disso é justamente você escolher os melhores caminhos, né? Às vezes digamos, nós estamos aqui no ambiente da Biblioteca Alexandria Mork. E eu entrei aqui sem o intuito nenhum de pegar um livro específico, mas sim algo que eu queira nesse momento ou precise para um direcionamento para a minha vida, por exemplo. Então, como pegar a lista de suprimentos e dizer, que obra eu vou ler agora? Esse é um treinamento para a intuição.
E de repente, é que nem aquele livro que você abre, um dia você está com um certo problema e abre uma determinada literatura que vem de total encaixe com relação às tuas necessidades. Não é? Experimente isso. Abrir a Bíblia, por exemplo, numa determinada página, sem ter uma prévia direção. Naquele momento, possivelmente, você tenha ali um conteúdo muito adequado à tua vida. Talvez seja a resposta que Deus está te dando, né, o cósmico, através daquela literatura, quando você precisa e nem sabia, mas o teu subconsciente, ele sabe mais do que o teu consciente, num certo aspecto. Então, até nesse sentido, né, a gente ouve muito falar nessa questão do sexto sentido. Então, até no final da década de 90, a gente teve, né, o filme lançado com esse nome. O sexto sentido, ele tem alguma ligação com esse poder intuitivo da mente? Sim, não só intuitivo, né, em todos os aspectos, telepático, né, projeção, psíquica, tudo aquilo que a ordem nos coloca tem a ver com essa percepção, esse sexto sentido. O que seria esse sexto sentido? Porque nós temos apenas os 5 sentidos objetivos, né? Onde nós confiamos muito e toda a educação formal, acadêmica, ela está pautada no desenvolvimento desses 5 sentidos. Claro que eles são importantes, mas como canais de uma expressão maior. Nós não estamos só adstritos a 5 sentidos. Ao contrário, com o nosso falecimento, com a nossa morte, tudo acabaria. Não, existe dentro da nossa visão cósmica, que Deus não mata ninguém e que a transição é uma passagem tão necessária que ocorre assim, de repente, ou abruptamente, ou então com uma certa preparação, às vezes, que a pessoa sofre, às vezes, para passar pela transição, mas são passagens. Mas ela levará consigo todo esse potencial que é atribuído à mente subconsciente, que ela tem uma expressão divina e muito forte dentro de nós. E é essa expressão divina que nós não estamos conscientes, mas nesse momento meu coração bate, né, todos os movimentos peristálticos e meus pulmões, etc., está tudo funcionando, e eu não estou tendo um nível consciente propriamente, isso involuntariamente, são as atividades que são reguladas pelo nosso hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico. Então, o sexto sentido está ligado ao hipotálamo e não só ao cérebro. Aí já se aprofunda mais nessa linha divisória, que é uma linha divisória, mas eles estão conectados, todos os centros psíquicos estão atuando. Nesse momento, eu penso que não é só racionalmente que eu estou falando. Aqui é um conjunto de emoções, sentimentos, e que transcende propriamente o campo puramente racional e objetivo da minha mente. Eu acho que é a minha alma que está falando, é a minha expressão, e essa vai ser levada. O corpo vai morrer, não morrer, vai reverter ao pó a sua energia e espírito essencial. Mas a alma, ela transcenderá, a nossa personalidade, ela certamente continuará dentro de um processo evolutivo no além. E aí, entrando em certos planos de consciência, a nível metafísico, é de onde ela propriamente irradiará. Então, isso tudo é sexto sentido. O sexto sentido abarca o universo, aquilo que foge e transcende o campo objetivo e material, é o imaterial, né? Então, nós estamos dentro de uma visão, de uma visão panorâmica não só superficial e objetiva. Por isso que é importante meditar, porque na meditação você transcende o campo objetivo de consciência. Na meditação, você está com muitas vezes os olhos abertos, acordado num certo sentido, você está em estado de vigília, mas como se estivesse dormindo nesse estado. Você faz abstração de tudo que está no ambiente e entra numa consciência mais profunda, onde você realmente tem essa possibilidade de estimular os canais extrasensórios e realmente atuar dentro com o teu sexto sentido. E a intuição, ela é sempre inconsciente? A intuição, ela parte do subconsciente. Nós falamos assim, na nossa terminologia, nós temos mente objetiva, com a sua fase subjetiva. A mente objetiva, ela é aquela que capta, que vê, que entende, que olha, né? Mas ouve, etc., ou sente pelo paladar, enfim, pelos sentidos sensórios. Ela simplesmente registra isso.
Mas no momento em que você começa a pensar sobre isso, sobre o gosto, sabor, etc., você entra numa fase já mais reflexiva e subjetiva de reação interna aos estímulos externos. Então você tem a mente objetiva com a expressão subjetiva, que é a reação interna àquilo que você percebeu. Aí você entra no raciocínio, na memória, etc. Então já está num processo mais profundo de racionalidade. E aí você pode partir para uma abstração em estado meditativo, quando você já não está mais concentrado nem só refletindo. Você está num estado onde a tua mente está totalmente isenta e abstraída de tudo que existe e está ao teu redor. Portanto, aí se você bate na pessoa, ela pode ter, né, tem que acordá-la, ela está dormindo, como se diz, acordada, mas num estado quase que sonambúlico, quase dormindo. Né? Ela dormiu para a existência física objetiva e ela está num estado então transcendente de comunhão. Nesses estados que os mestres conseguiam, e por isso que não é fácil realmente, porque você tem que se predispor a fazer isso. E a ordem ensina as técnicas, concentração em todas as partes do corpo, né? Vai subindo, aumentando, fazendo as respirações adequadas, e respirações neutras são importantes, que é aquela em que você respira fundo e libera, você respira fundo e libera, no fim você inclusive atua no teu sistema nervoso, eliminando certas secreções que são estimulantes para os atos físicos, e você entra num estado de relaxamento total. Nessa hora você pode adentrar e passar para um estado meditativo profundo, onde as percepções do sexto sentido, como você falou, que são as extrasensoriais, poderão se manifestar com mais facilidade. Certo. E Oswaldo, nessa sua jornada Rosa Cruz, que espaço, né, você julga importante a gente dar à intuição nas nossas vidas? Por todo esse conhecimento que você tem. O meu conhecimento é precário, eu não realmente gostaria de saber muito mais do que aprendi um pouquinho, não é? Eu estou na ordem, ingressei com 22 anos e fiquei aqui, já são 48 anos, eu pretendo, realmente foi um ciclo de existência, uma grande jornada, me identifiquei muito com esta organização e a intuição, ela é o primeiro experimento que você faz quando você entra na ordem. A ordem é uma escola de reflexão, de meditação, de harmonização, levando sempre o indivíduo digamos assim, a exercer as potencialidades divinas da forma mais profunda possível, e a intuição é o primeiro experimento. Portanto, veja a importância que a ordem atribui ao poder intuitivo da mente. Porque, através da intuição, nós podemos ter assim, acertos na vida que serão assim, muito importantes em toda a nossa jornada. Às vezes, quando todos os caminhos nos direcionam para um determinado aspecto, não está lá a fonte da verdade. Eu preciso parar, preciso dar oportunidade e fazer essa contemplação interna, porque aí a minha intuição poderá me mostrar um outro caminho, um outro viés, que na hora, no momento, eu não me apercebia. Porque é como nós falamos, intuição vem de intuire, da palavra latina, quer dizer, ver por dentro. Então é muito mais do que quantas pessoas já, através dessa percepção interna, salvaram suas vidas? O indivíduo, por alguma razão, às vezes a tua intuição, fez com que ele não fosse a um local, não é mesmo? E, por exemplo, você veja, até os animais têm essa percepção extrasensorial. Tem uma história de mais ou menos, se não me engano, era uma mula chamada Nelly. E o indivíduo, ele sempre costumava parar num bar, conversar com os amigos e tal, e lá pelas tantas ele como se diria, fez o seu happy hour, né? Ele deitava naquela carroça, os amigos até o colocavam na carroça, às vezes o estado do indivíduo já estava bem precário, né? E a mula o carregava para casa. E um belo dia, ela não o levou para casa, ela se desviou. E quando de madrugada ele acordou, ele estava num outro local. E posteriormente ele veio saber que a casa dele foi assaltada. E roubaram e tal. Então evitou-se talvez, né? O próprio animal teve essa percepção. Os animais têm percepção também, têm acuidade, às vezes até mais desenvolvido que o homem. Não nesse sentido da intuição propriamente, mas tiveram essa percepção.
é algo que a gente pode dizer, poxa, através de uma voz divina, né, esses animais seguiram, protegeram o próprio proprietário. Agora, imagine o homem com todo o potencial que tem, com todo o aparato que ele tem a nível de centros psíquicos, né, e a pineal, por excelência, é o órgão destinado a isso. É questão de treinar, de estimular, e é o que a ordem fala. O canal intuitivo, o processo intuitivo, quando bem utilizado, é o mais perfeito possível. Mas a pessoa quer abrir um negócio, né, ela não deve simplesmente, digamos assim, criar objetivamente ou racionalmente só as condições. Primeiro, ouvir também o seu eu interior, ouvir essa voz, que vai às vezes mostrar para ele um outro modo de fazer ou de ser, e que vai ser mais acertado. Quando às vezes até aparentemente não seria aquele o caminho, mas a intuição mostrou que sim. Muitas pessoas foram bem-sucedidas e você diz assim, não, eu segui a minha disposição interior. Então, em que pese às vezes até o contrário, mas ele seguiu um outro caminho. É como se diz, se você se deparar com 3 caminhos, você vai ter que optar por um. Se você submeter primeiro raciocinar, pensar, não é que você vai descartar a razão, você vai pensar, raciocinar e tudo, mas depois você vai ouvir essa voz, você vai ter essa convicção interior, é este o caminho. Isso então como é que se diria, um instrumento que Deus colocou à nossa disposição. Mas para isso nós temos que ter até a humildade de nos voltarmos para dentro e reconhecermos que não é só a lógica, o que eu acho objetivamente ou racionalmente que vai me dar a solução total. Eu tenho que casar razão e intuição, são elementos complementares. Oswaldo, muito obrigada mais uma vez, né, por colaborar conosco e trazer os seus conhecimentos, né, e aguardamos uma próxima oportunidade de conversarmos. Ok, Vivian, muito obrigado pela oportunidade. E a gente sabe que em tudo na vida sempre é importante parar para pensar, mas depois ouvir também a silente voz interna, porque é Deus falando através de nós. Então a humildade, o sentimento de valorização por esse aspecto do nosso potencial interno é muito importante e é o experimento número 1 da nossa ordem. Obrigada. Obrigado, senhor. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.